Olá, eu sou o Jeremias Gomes, esse é o Ideias e Debates. A Lei 11.340 de 2006, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, em homenagem a Maria da Penha Fernandes, que sobreviveu a tentativas de homicídio realizadas por seu ex-marido e que lutou por os direitos das mulheres e a punição a seus agressores, completa, portanto, 14 anos de vigência, desde a sua sanção em 7 de agosto de 2006. Eu convidei dois especialistas para falar sobre a evolução nestes 14 anos da Lei Maria da Penha, as principais demandas necessárias, para além dos aspectos legais. Saber o que tem dado certo, qual é o tipo e onde, que público que a gente tem que atingir com esses conceitos contra a violência doméstica. Com a gente aqui hoje, recebemos com muito prazer a doutora Raquel Kobashi Galinatti. Ela é delegada, mestre em filosofia e pós-graduada em ciências penais. Atuou como advogada de 2001 a 2011, até ser aprovada em concurso, e é, então, delegada de polícia desde 2012. E eu apresento também o doutor Leonardo Pantaleão. Ele é advogado, professor e escritor, e mestrado em Direito das Relações Sociais, pós-graduado em Direito Penal e também autor de obras jurídicas. Agradeço a presença de ambos aqui no Ideias e Debates. Eu queria começar um pouquinho com a doutora Raquel Galinatti. Tudo bem, doutora? Eu não apresentei todo o seu currículo porque é extenso, mas, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Tudo bom? É sempre uma honra conversar aqui com vocês, doutor Pantaleão, uma referência em direito criminal, advogado criminalista, professor de vários juristas, e você é um excelente apresentador, é sempre uma honra ser conduzida por você neste debate. A Lei Maria da Penha completou agora, no início de agosto, 14 anos. É uma lei inovadora, ela é caracterizada como uma das 5 melhores leis de proteção à mulher vítima de violência doméstica no mundo. Isso foi uma classificação da ONU. E apesar disso, nós percebemos que existe um índice muito grande aqui de violência no Brasil. Figuramos também no quinto maior país, no quinto país que mais comete violência contra a mulher. Obviamente, existem países aí que não figuram no ranking porque existe um número muito grande de subnotificação e de cifra negra, principalmente os países dos Emirados Árabes, em que existe uma outra religião, uma situação em que a mulher realmente ela é objetificada e a sociedade estruturalmente aceita e não se rebela contra essa situação. Então, a gente está falando nos países que já estão combatendo o machismo e a objetificação das mulheres. A gente caracteriza aí a Lei Maria da Penha como uma das 5 melhores do mundo, e também a gente tem a contrapartida de, apesar de termos uma lei extremamente que está na vanguarda, super boa e pontual, temos um grande índice de violência, porque combater a violência doméstica não é somente através de implementação de legislação ou somente no âmbito do sistema de justiça criminal, no sistema penal. A gente sabe que a gente tem que ter um leque de situações e de assuntos a serem abordados para que a gente consiga combater realmente na sua raiz a violência doméstica. Então é extremamente importante que estejamos falando sobre esse tema. Doutor Leonardo, obrigado pela sua presença. Queria que o senhor fizesse uma retrospectiva um pouquinho da Lei Maria da Penha, porque a gente conhece tanto, mas até hoje eu acho que tem gente que faz um pouquinho de confusão. Violência doméstica engloba o quê? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, quero agradecer o convite, é sempre uma alegria muito grande participar desse programa com vocês, rever a doutora Raquel Galinatti, uma grande delegada, uma amiga querida, extremamente competente, e esse é um tema que está muito bem representado aqui pela doutora Raquel, por diversas razões. A doutora Raquel é um dos exemplos de mulheres bem-sucedidas, e é isso que nós desejamos que aconteça com todas as mulheres do Brasil. Hoje, infelizmente, temos, de maneira evidente, uma opressão muito grande em alguns lares em relação às mulheres. As mulheres, talvez até por uma questão cultural, os homens têm uma certa pressão e colocando as mulheres na posição de uma submissão
que hoje é inaceitável. A entrada em vigor da Lei Maria da Penha, ela, embora tenha vindo até esse nome por conta de uma situação real que envolveu uma senhora chamada Maria da Penha, que passou por grandes agressões no seu ambiente familiar, ela vem até para corrigir uma falha que o Brasil tinha e que chegou até a ser punido por organismos internacionais por não se movimentar especificamente para coibir a violência doméstica. E é importante que se diga que a violência doméstica ela não é só aquela física. A violência doméstica ela tem um aspecto muito mais amplo. Ela alcança a violência moral, ela alcança a violência patrimonial, ela alcança a violência sexual, inclusive. Então ela tem aí um campo de atuação, um espectro bastante relevante e que deve, sem dúvida alguma, ser considerada cada vez mais, como a doutora Raquel já mencionou, um instrumento de grande felicidade para a sociedade brasileira. O que se tem que discutir aqui, e eu já aproveito para lançar essa polêmica, é exatamente isso. Quer dizer assim, embora a lei seja moderna, embora nós tenhamos mecanismos de inibição de violência, por que a violência doméstica no Brasil ainda alcança números extremamente graves e que causa espanto, especialmente essa evolução enorme numérica que ocorreu durante esse período de pandemia? Exato. Doutora Raquel, eu queria passar um pouquinho a palavra para a senhora também, para falar sobre os juizados de violência doméstica, que a lei cita isso. Eu queria que a senhora falasse se, nesses 14 anos, se esses juizados eles vêm a contento, as delegacias também. Eu ouvi críticas, por exemplo, delegacias que funcionam muitas vezes durante a semana e no final de semana, quando a mulher, o índice de violência aumenta, às vezes está fechada. Então, especialmente sobre os juizados e delegacias, por favor. Eu posso falar sobre as delegacias de polícia, que são um primeiro momento, aqui os delegados de polícia são os primeiros garantidores da legalidade da justiça. Nesse primeiro momento, a vítima se dirige à delegacia e eu tenho conhecimento a respeito das delegacias de polícia sobre nossa atuação. Como já falamos anteriormente, a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, ela é extremamente... ela está na vanguarda na proteção dos direitos contra a mulher. Só que não adianta termos uma lei extremamente moderna, uma lei que possa conglobar vários aspectos, medidas protetivas de urgência, se não temos a implementação de políticas públicas. O que significa? Significa que temos, sim, temos estrutura para trabalhar de acordo com a lei, mas não temos policiais, por exemplo, suficientes para poder atender essas vítimas de violência doméstica, atender as demandas que chegam até as delegacias de polícia. Aqui no estado de São Paulo, houve sim uma bandeira política muito forte, principalmente por esse último plantonista do governo eleito, em que as mulheres vítimas de violência teriam uma proteção integral e uma atenção especial do Estado, estruturando e dando condições para que a Polícia Civil pudesse, sim, atender essas mulheres vítimas de violência. Nisso, falou-se muito em abertura de delegacias da mulher de 24 horas, várias delegacias de defesa das mulheres ao longo, no estado inteiro, mas o que a gente percebe? A gente percebe simplesmente uma troca de nomenclatura ali naqueles policiais que já são escassos, naquelas delegacias que já sofrem com déficit de policiais. A gente percebe que ou aqueles policiais acumulam as funções também de combater a violência doméstica, de também ter que assumir plantões também versando naquelas delegacias da mulher, ou retira-se policiais de delegacias que ainda a gente já percebe um déficit de quase 40% dos policiais e coloca numa outra delegacia que também continua deficitária. Ou seja, são maquiagens e manipulações para que a população, em uma leitura mais ingênua, possa achar que aquele governo está, sim, fazendo o seu papel na implementação de políticas públicas. Então, um dos fatores que eu afirmo que faz com que a Lei Maria da Penha não seja, em sua plenitude, explorada e eficiente é justamente a falta de cumprimento das obrigações daqueles que foram eleitos justamente com essas bandeiras, de fortalecer as instituições de Estado para que as políticas públicas possam realmente fazer o seu papel.
Antes de passar novamente para o doutor Leonardo, em relação ao treinamento, por exemplo, aos investigadores, delegados, existe, doutora? Porque a gente sabe que o número de delegacias especializadas para mulheres não atende a todas, né? Como é que é essa questão? Se existe ou se deveria existir esse treinamento para saber lidar com a mulher? Existe sim. Na Lei Maria da Penha ainda está previsto que seria interessante, no mínimo, componente daquela equipe se fosse mulher. Então, não está exigindo qual seria o integrante da equipe policial, de polícia judiciária, se é o delegado de polícia, escrivão, investigadora. O que está previsto na lei é que há necessidade de que um dos integrantes da equipe seja mulher, para poder acolher aquela mulher vítima de violência. Tanto homens como mulheres passam por processos de treinamento na academia de polícia. Existem programas ali de treinamento para as vítimas, para esses crimes que são específicos, sim. A vítima, ela chega muito desestruturada e abalada, principalmente psicologicamente, porque ela é agredida por aquele que deveria a proteger e a amar, e não a agredir. Então, realmente, é uma situação bem diferenciada. Essa vítima, ela sofre muito psicologicamente internamente, existe um treinamento, só que não temos, no tocante aos policiais, nós podemos falar que somos uma das melhores polícias da América Latina, mas do que adianta termos todo o nosso potencial de capacidade humana ali, integrando aquela instituição, se não temos os policiais suficientes, não temos valorização daqueles que integram essa instituição. Doutor Leonardo, eu citei os juizados especiais para entender por que eles estão colocados na lei. É para que a mulher tenha um atendimento específico e eles foram criados, estão a contento? Explica um pouco para nós. Eles foram criados especificamente para essa finalidade, para tentar dar uma celeridade maior e uma especialização nos casos de violência doméstica. Então, esses casos ficam afeitos a essas unidades, essas varas são colocadas nos fóruns, não só nos fóruns regionais, mas também no Fórum Criminal da Barra Funda, pensando aqui na cidade de São Paulo, e elas têm por especificação exatamente esse tipo de atendimento. Então, são procedimentos não só com juízes, mas também com promotores, que são especializados nessa atividade e que tentam desenvolver com a maior celeridade possível esse atendimento à mulher no que diz respeito à fixação de medidas protetivas e muitas vezes até se decretar a prisão do agressor. Uhum. Doutor Leonardo, em relação às penas, eu queria que o senhor falasse em relação à Lei Maria da Penha e se outras legislações vieram para a defesa da mulher, o crime especificamente contra a mulher, em relação à penalidade, os anos, enfim, para que a população entenda como é que foi majorado essa pena, né, para que a gente depois possa, então, tratar das questões que a lei também fala não só da penalização, mas também para se evitar o crime, né? Mas em relação à pena, por favor. Em relação à questão de pena, a Lei Maria da Penha pouco contribuiu. E pouco contribuiu por quê? Porque ela fica mais voltada a procedimentos e não especificamente a criação de figuras penais. Então, quando nós pensamos nos delitos praticados dentro do contexto do ambiente familiar, nós temos em consideração, por exemplo, o crime de ameaça é o crime que vai ter uma pena definida no Código Penal num artigo específico. Claro que pode ter ali uma agravante de pena pelo fato de ser praticado por alguém do ambiente doméstico. A mesma coisa vai em relação às agressões mais severas, como nós temos, por exemplo, a questão relacionada à lesão corporal, nós temos a questão relacionada a crimes sexuais, até mesmo estupro pode ocorrer dentro do ambiente da violência doméstica, e temos também o mais grave de todos, que é o feminicídio. O feminicídio é importante que se diga, o feminicídio, às vezes as pessoas têm a ideia de que se trata de um crime autônomo, não é. Ele é uma espécie de homicídio, ele está dentro do artigo 121, é um homicídio qualificado. Mas nessa senda, claro que por ser um homicídio qualificado, a pena do feminicídio pode alcançar até 30 anos de reclusão. Então, a Lei Maria da Penha, propriamente dita, ela não estabelece penas porque ela praticamente não estabelece crime. Ela simplesmente estabelece procedimentos de desenvolvimento dessas ações e também as medidas protetivas em relação a esses delitos.
Doutora Raquel, eu estava vendo um pouquinho do seu currículo. Quando a senhora começou como delegada, a senhora trabalhou, por exemplo, em Lajeado, né? Lajeado, para quem não sabe, na capital paulista, é periferia, próximo de Itaquera, se eu não me engano. É uma região extremamente densa e com muita vulnerabilidade social. Quem não é da capital paulista não consegue nem imaginar o que seria. É um mar de casas e de gente vivendo em condições muito conturbadas. Assim. Eu queria saber, nesse contexto, se a senhora já pegou casos de violência doméstica na sua atuação durante todos esses anos, e o que a senhora tem para nos contar, que às vezes a população não entende sobre o ciclo da violência, que geralmente a violência física é o último estágio, não é isso? Enfim. Sim, mas antes eu queria só complementar o que o Dr. Pantaleão falou de forma brilhante. Realmente as pessoas confundem muito. Quando se fala em Lei Maria da Penha, as pessoas acreditam que foi somente em 2006 que houve implementação e promulgação de crimes por causa da promulgação da Lei Maria da Penha, mas não. A Lei Maria da Penha ela veio para dar procedimento, celeridade e principalmente ampliar o rol de medidas protetivas para a mulher, medidas protetivas de urgência para beneficiar aquela mulher vítima de violência. O que a gente teve agora recentemente em 2018 foi um crime, sim, colocado na lei, que é justamente o descumprimento das medidas protetivas. Então, se eu estiver enganada, o doutor Pantaleão vai me corrigir, eu acho que é o único crime que existe na legislação 11.340 de 2006, que foi recentemente colocada em 2018. Eu acredito que essa a grande confusão, porque inclusive em legislação extravagante, em outros ordenamentos que não se... diferentemente do Código Penal, também existe previsão de que o homem pode ser, sim, um agressor antes da implementação daquele crime de importunação sexual. Existiu importunação ofensiva ao pudor, também uma contravenção penal, e as contravenções penais também podem ser enquadradas como parte de um crime de violência contra a mulher, ou seja, toda legislação que prevê crime, porque a imaginação do criminoso é infinita, então ele pode praticar crime que esteja previsto em diversos ordenamentos jurídicos pátrio, e a lei simplesmente ela deixa de forma mais gravosa, como foi no feminicídio, lesão corporal, e a forma de processo penal, sim, que daí não dá margem à vítima desistir já na delegacia de polícia. Aí, a partir do momento que a vítima se dirige a uma delegacia de polícia, ela não tem mais a disponibilidade de falar que desistiu de que o processo de justiça criminal continue e dê o seu andamento. Mas voltando... Se eu estiver errado, o doutor Pantaleão só me corrige. Agora, voltando às periferias, eu tive a minha carreira toda em 4 anos como delegada, agora eu estou praticamente mais 4 como presidente no Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e a minha carreira ela foi basicamente nas periferias aqui da cidade de São Paulo, a gente fala nas periferias do DECAP. No 68, no 19, no 24, a gente se depara muito com crimes, principalmente sábado, domingo, à noite, feriados, em crimes em que as mulheres são vítimas, sim, de violência doméstica, e alertando que não é somente nesses dias em que os homens praticam crime, mas... de repente, esses crimes eles ficam mais acentuados e a mulher, a gente sabe de forma, estatisticamente também falando, que as mulheres elas só tomam coragem de denunciar depois da 7ª agressão. Por isso que muitas vezes aquela mulher ela não chega a conseguir denunciar porque ela é morta antes, ela é vítima de feminicídio. Porque ela tem que lidar e combater com a dúvida interna, porque ela não acredita ainda que está sendo vítima, nem acredita que aquele ali está sendo agressor. Muitas vezes a mulher se acha merecedora daquele crime que ela está sendo vítima e ela não acredita que ela é vítima, ela acha que ela é merecedora, ou pior, que ela deu ensejo para que aquele crime ocorresse. Então, nas periferias realmente é triste a situação. É uma situação em que o delegado de polícia ele atua não só como delegado de polícia, dando conta e interpretando as leis no âmbito penal, mas muitas vezes a gente se depara ali solucionando conflitos e que saem da esfera penal. Realmente é uma situação em que a gente vê muito de perto assim, o contraste das pessoas e principalmente a vulnerabilidade daquelas mulheres que estão, além de tudo, sofrendo violência.
Entendi. Doutor Leonardo, a doutora Raquel falou sobre principalmente medidas protetivas. A gente está gravando este programa em agosto de 2020. Vocês provavelmente acompanharam aí no noticiário o estupro de uma menina de 10 anos no Espírito Santo e que ela teve que ser transferida para outro estado para poder, enfim, quem acompanhou sabe, né, para poder fazer o aborto. Algumas medidas, ela teve medidas protetivas a contento, essa menina, ou o próprio Estado, em algum momento, deixou a desejar? Olha, aí teria que analisar o caso concreto em cima daquilo que de fato foi feito. Não me parece que tenha havido o pedido da família, dos avós, que são os representantes legais dela, de algum tipo de medida protetiva em relação a isso. Me parece que quando surgiu a situação, já surgiu diante da gravidez estabelecida, e aí veio-se à tona a prática do estupro de vulnerável praticado supostamente pelo tio da menina. Então, a medida protetiva, ao que me consta, não sei se a doutora Raquel tem alguma informação diferente disso, mas ao que me consta, não foi solicitada pela família. Direto já se identificou a prática do crime de estupro de vulnerável, e aí as providências seguintes em relação à solicitação do aborto, né? Agora, doutora Raquel, ela teve que ser transferida para outro estado para fazer o aborto, né? Talvez isso já é uma medida que acabou sendo exposta, talvez mais do que ela e a família, uma menina de 10 anos. Como é que a senhora analisa esse caso? Olha, essa análise eu vou ter a licença poética de analisar como Raquel, delegada de polícia, e não falando em nome dos delegados de polícia, porque realmente é uma interpretação muito pessoal. E eu acredito que as pessoas, elas saem do limite da interpretação da monstruosidade. Em primeiro momento, quando se coloca ali e se questiona se há possibilidade ou não de uma criança que foi violentada e destruída desde os seus 6 anos de idade e só percebe, eu acho que eu acompanho a leitura que o doutor Pantaleão fez, só se tomou alguma atitude quando percebeu que aquela menina estava grávida, aquela criança estava grávida, uma criança de 10 anos. E sabemos muito bem também que coloca em risco a vida de uma criança que não tem os seus órgãos formados, ela poderia simplesmente morrer no nascimento de uma outra criança. Então, eu achei um absurdo a polemização de pessoas em que se colocam como supostamente religiosas e querendo destruir completamente, nortear e expor aquela criança que estava ali, a justiça e os médicos tentando sanar um mal já feito e irremediável, que foi o que aconteceu com essa criança. Então, sim, essa exposição, e principalmente daqueles que estavam externamente tentando julgar ou interferir, eu não sei qual é o interesse, se realmente a sociedade está doente mesmo, e o pior é que a gente viu um grupo ali de pessoas sociopatas, é isso que eu vou falar, e querer tentar interferir numa situação em que ela já estava completamente destruída e estavam tentando remediar algo irremediável. Doutor Leonardo, se me permite, pois não. Não, eu queria só aproveitar e fazer o seguinte, você tocou agora há pouco no ponto da divulgação dos dados dela. A divulgação dos dados, imagem da hipoteca, é crime. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe qualquer tipo de divulgação de imagem ou dados pessoais de criança ou adolescente sem autorização dos representantes legais. Então, automaticamente... Então, essas pessoas que ofereceram esses dados podem ser criminalizadas por ter dado esses dados onde a menina estava, que hospital, e acabar por expô-la. Sim. Podem, sem dúvida alguma, podem e vão até além, e devem, até com base no princípio mínimo de moralidade, porque esse tipo de situação é absolutamente inaceitável em relação a uma criança de 10 anos de idade. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse ciclo. Para fazer esse programa, eu li e vi alguns vídeos, e muitas pessoas falavam, olha, a violência física, muitas vezes ela é o último estágio. E como vocês colocaram, a Lei Maria da Penha, ela trata da questão psicológica, né? Então, existe aquele ciclo da tensão, que eles chamam também os especialistas de uma lua de mel, e depois vem a agressão, e aí vem o pedido de desculpa, e aí volta. Porque a gente que está de fora de ver
dessas questões e ver isso no noticiário e falar, é sempre as mesmas questões, né? Por que ela ficou com o cara, então, se ela era violentada, né? Mas tem muitas questões que eu queria que você explicasse, especialmente a doutora Raquel, que é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Não é, pode ser a dependência financeira, mas às vezes a mulher tem condições de se manter, famílias abastadas também passam por isso, então pode ser uma dependência psicológica, né? Como é que funciona esse ciclo, doutora? Perfeito. Em todo relacionamento abusivo, em todo relacionamento doentio, existe esse ciclo que já foi estudado, inclusive eu vi que está no site do próprio Instituto Maria da Penha as 3 fases do ciclo de violência, e é um ciclo cíclico, ele vai voltando no primeiro, segundo e terceiro estágio. O primeiro estágio realmente é o estágio da tensão, em que aquela mulher ela está desconfortável na relação, aquela mulher ela está constantemente em angústia, constantemente amedrontada, constantemente temerosa de que algo possa acontecer. Algo nesse sentido, ou término do relacionamento, ou alguma situação em que ela vai desagradar o companheiro. Existe uma relação pré-estabelecida de desigualdade e desequilíbrio entre esse homem e essa mulher nesse relacionamento. A mulher, ela está praticamente, falando português, claro, pisando em ovos, com medo de deixar aquele que seria o amor dela irritado. De uma certa forma, ela não sabe como lidar, então ela está o tempo todo em tensão, em angústia, em uma sensação realmente de insuportabilidade. Eu não sei como é que muitas conseguem ali aguentar essa situação. Depois desse estágio, parte-se para o estágio realmente da agressão, e essas agressões são desde agressões morais, agressões psicológicas, verbais, agressões físicas leves, até as agressões físicas mais graves. Muitas vezes ali a mulher não chega na fase da lua de mel, porque ocorre também o feminicídio, e quando essas agressões elas se tornam insuportáveis, as mulheres elas tomam o primeiro passo de dar um basta nessa relação, e inicia a terceira fase da violência, que é a lua de mel. É uma fase da violência, sim, porque aquele agressor, ele simplesmente ele se transforma da água para o vinho, ele se torna aquele príncipe encantado do início do relacionamento, na fase de conquista, promete que nunca mais irá agredir aquela mulher, nunca mais irá repetir, e se inicia novamente o primeiro ciclo. Então, o que acontece? A gente sabe, sim, que muitas vezes as mulheres, elas passam por esse ciclo, que eu falei já no início, umas 7 vezes para tomar uma atitude realmente de dar o basta. E pior, quando essa mulher dá o basta, também, aproximadamente 85% dos feminicídios, eles ocorrem no momento em que a mulher dá o basta. Porque aquele agressor, ele não admite. Como? A minha propriedade, aquela mulher que já é objetificada, ela não tem o direito de determinar o término ou não dessa relação em que eu sou o dono da relação. Eu domino essa relação. Então, é uma situação realmente perigosa. É uma relação em que é abusiva, é uma relação doentia e que a mulher deve romper no primeiro momento em que ela sente uma situação desconfortável dentro da relação. Doutor Leonardo, eu havia perguntado sobre os juizados especiais, eu queria saber também se existe algum tipo de convênio da justiça com, não sei, organizações não governamentais. Eu ouvi uma de uma cidade próxima da capital, em que existe um convênio do fórum em que esses agressores eles eram levados a um local para digamos, uma sociabilidade, enfim, né? E que eles inicialmente, claro, ninguém queria. Mas depois das primeiras reuniões, eles começavam a conversar e começavam a entender. Então tinha relatos ali de, por que você a violentou? Porque ela ficou 10 anos sem estudar, depois ela de repente quis estudar, e aí o que ele fez? Foi lá e queimou todos os livros dela. De repente ela quis começar a sair, foi lá e queimou todos os vestidos novos que ela tinha comprado com muita dificuldade, era uma empregada doméstica. Então, eu fiquei interessado nisso. Existem convênios, existem trabalhos, e eu queria saber se isso pode ser reduzido na pena de um agressor se ele participar de trabalhos como esse. Existem alguns convênios, e principalmente de apoio psicológico, porque a Lei Maria da Penha, por incrível que pareça, ela transmite mais uma realidade de um desequilíbrio emocional, psicológico do agressor do que da própria vítima.
Então, na verdade, ele sim também precisa de um tratamento, porque ele só chega nesse extremo quando, evidentemente, a sua capacidade de compreensão da realidade ou de aceitação de uma independência ou autonomia da mulher chega num nível que para ele aquilo é insuperável, é insustentável por alguma razão. Então ele principalmente, claro, não faço aqui, não minimizo a situação da mulher agredida, que é gravíssima, mas ele também precisa desse apoio. Então esses convênios existem com essa finalidade, é sempre numa medida preventiva, de tentar fazer com que ele entenda aquela situação e que eventualmente não volte a praticar nenhum tipo de conduta contra aquela companheira que vive com ele ou contra alguém da família que seja o alvo ali principal das suas agressões. Em relação à diminuição de pena, não necessariamente, não há ali algum tipo de vinculação entre ele participar dessas palestras e ter a pena diminuída. Não é uma causa de diminuição de pena definida na nossa legislação penal, mas é algo que pode ser colocado para ele para que, eventualmente, ele manifeste um intuito colaborativo e isso pode repercutir em uma das etapas da fixação da pena, que seria ali as circunstâncias judiciais, onde começa a se analisar a personalidade do indivíduo. Doutora Raquel, a gente citou aí a questão dessa menina de 10 anos estuprada e a gente vê na mídia e nos outros fatos acontece sempre a mesma coisa. Quem fica em evidência é sempre a mulher. Né? Para citar esse caso concreto, ninguém sabe muito sobre, no caso, o agressor seria o tio, né? Ninguém sabe muito sobre o agressor, mas sobre a mulher, todo mundo sabe quem é, ela é exposta o tempo todo, ela que vai na delegacia, ela que vai no juizado, enfim, ou seja, ela de vítima, ela passa quase para o papel de agressora, né? Como é que é essa questão que o Dr. Leonardo colocou de focar também na questão masculina? Eu digo isso em relação à prevenção. Como é que a gente pode, na sociedade, chegar esses princípios, esses conceitos nos homens? Porque a gente sabe que ali, entre os homens, a conversa é complicada, né? Se você está numa roda de amigos, qualquer coisa que você fala preconceituoso, se alguém se levanta contra, aquela pessoa parece que perdeu um pouco a empatia, né? Eu queria que a senhora falasse dessas questões profundamente arraizadas na sociedade e como atacá-las. Você falou num aspecto muito importante, que é o aspecto da mulher quando ela é vítima de violência doméstica, quando a mulher é vítima de crimes sexuais, diferentemente de outras vítimas. Se uma pessoa é vítima de um roubo, se uma pessoa é vítima de uma extorsão, se uma pessoa é vítima de um sequestro, a pessoa ela não é tão julgada e pré-julgada e não sofre a tão chamada vitimização secundária, tanto quanto uma mulher que é vítima de violência doméstica ou vítima de crimes sexuais. Em um primeiro momento se julga essa vítima, se ela realmente, será que ela não deu margem, será que ela não é culpada, e entre aspas, de forma, uma aberração mesmo, tentam colocar a mulher como coautora, como partícipe, ela deu ensejo, então aquela vítima, na realidade, ela sai do papel de vítima como a provocadora do crime. Então é uma situação em que se julga e pré-julga e se vitimiza várias vezes aquela vítima que já está lá totalmente destruída, não só fisicamente, como internamente e como na sua alma. Como fazer com que aquele agressor entenda que aquele crime é muito grave em uma sociedade, em um preconceito estrutural em uma sociedade em que as mulheres elas já são julgadas por suas roupas, aparências, seus aspectos, e os homens, eles, de forma também muito bem colocada por você, e os homens, aqueles que não compactuam com aqueles posicionamentos caricatos das mulheres, eles muitas vezes podem ser até taxados como simpatizantes em demasia das mulheres, ou até mesmo classificam como aquele homem, ser um homem que não gosta de mulheres, e pelo contrário, a gente vê um sentimento muito forte de misoginia quando os homens tratam e objetificam as mulheres. É uma situação em que deve sim a violência doméstica ser combatida no seio familiar, a educação das crianças, dos meninos e das meninas, em que ambos são iguais, e que essa realidade ela não pode ficar somente no aspecto formal. A realidade ela deve sim entrar no aspecto material, uma igualdade material entre meninos e meninas, entre homens e mulheres.
Doutor Leonardo, onde é que a gente ataca essas questões? Se a gente pegar, quando a gente fala em preconceito, se você pegar a Bíblia, você vê lá Maria Madalena sendo apedrejada. Passaram 2020 anos e o preconceito, ele para ele ser derrubado, é muito devagar, né? Hoje a gente tem questões que há 2020 anos são iguaizinhas, parece que não mudou quase nada. Então, assim, a tecnologia avança geometricamente e a gente, no campo do preconceito, é muito devagarinho. Onde é que o senhor acha que é possível se trabalhar? Eu vi, por exemplo, uma palestra em que, nos Estados Unidos, em que eles fazem palestra nos campos de futebol, para que o relacionamento no vestiário masculino, por exemplo, seja um pouco diferente, seja mais construtivo, né? Onde esses preconceitos possam ir sendo quebrados. É na escola, é na família, onde é que se pode trabalhar, doutor Leonardo? Eu costumo dizer que o ser humano, você citou aí 2020 anos transcorridos, eu costumo dizer que o ser humano ele é capaz de fazer evoluir tudo aquilo que ele toca, e a tecnologia está aí para demonstrar isso. Ele é incapaz de evoluir a ele próprio. Ele continua sendo aquele mesmo primata lá de trás, com aquelas mesmas ideias, com aquelas mesmas preconcepções absolutamente ultrapassadas, absolutamente inadequadas para o mundo atual. Então, dessa forma, o que precisa ser feito, no meu entender, é uma coisa que se resume com a única palavra, se chama educação. E educação num sentido amplo, num sentido lato, onde se tenha a conscientização do papel do homem, do papel da mulher. Muitas vezes hoje nós temos uma expressão até que eu pessoalmente não gosto muito, confesso, que é aquela ideia do empoderamento feminino. Eu acho que não é empoderamento feminino. A mulher não precisa se empoderar, basta que o homem enxergue a mulher como de fato ela é. Né? E com isso a ter essas oportunidades. Mas, como nós falamos, essas questões culturais, elas acabam prevalecendo. Não no serviço público, por exemplo, como a doutora Raquel exerce a função de delegada de polícia, mas muitas vezes ainda temos no setor privado as mulheres ganhando muito menos do que os homens envolvendo as mesmas atividades. Então são situações absolutamente culturais que precisam, através da educação, ser desmistificada para quem sabe daqui a alguns muitos anos nós possamos alcançar o mundo ideal, que é esse que a gente deseja em relação a esse assunto. Doutora Raquel, no âmbito da família, é difícil essa conversa, porque a gente sabe que uma mãe que já veio de uma família desestruturada, o pensamento que ela pode ter é, poxa, eu já vim de uma família desestruturada, agora eu estou sofrendo violência, né? Que vai ser dos meus filhos, das minhas filhas, se eu também abandonar e vai ser mais uma família desestruturada? Como explicar para essa mãe que, às vezes, ela romper com aquele relacionamento é o melhor para aquela família, porque um filho, uma criança, uma menina, vendo a sua mãe ser agredida, não é pior do que ela romper com esse relacionamento abusivo? Sim, é extremamente difícil fazer com que a pessoa, primeiro, ela não. E eu vou te falar que não é o aspecto financeiro que faz com que a maioria das mulheres permaneça com aquele agressor. É a dependência emocional, uma dependência, digamos, química, que eu gosto até de comparar com uma dependência em um dependente químico de drogas, de drogas psicotrópicas, porque aquela mulher, ela sabe que aquele relacionamento faz mal, que um dia aquele relacionamento pode matá-la, mas o vício naquele relacionamento faz com que aquela mulher não consiga, não tenha forças para romper. Isso por quê? Para que aquela mulher chegue naquele estágio, ela está totalmente desestruturada de sua autoestima, do seu conhecimento, do seu ser naquele relacionamento, ela está totalmente desprovida de qualquer autoconhecimento. Aquela mulher, ela fica totalmente à mercê daquele agressor. E não é só financeiramente a dependência, porque muitas vezes a mulher que é vítima de violência, ela é o principal respaldo familiar, é a principal fonte daquela família, aquele homem ainda a explora financeiramente. É difícil, porque todos nós temos a responsabilidade de combater diariamente o preconceito e o machismo, que faz com que existam crimes de violência contra a mulher. Todos nós estamos inseridos nessa sociedade patriarcal, machista, em que, de uma certa forma, no nosso âmago íntimo, temos um resquício ali de, até mesmo as mulheres, quando elas... eu vou te dar um exemplo que o Dr. Pantaleão até falou que
no ambiente público ele não vê tanta violência contra a mulher ou preconceito. Existe sim, existe muito, de uma forma muito grande, eu acredito, vou falar na instituição Polícia Civil do Estado de São Paulo, as mulheres elas não chegam a 20% da instituição e muitas vezes, por sermos minoria, nós estamos relegadas a não atingirmos as células de gestão e de direção da instituição, fazendo com que, obviamente, predomine as opiniões do sexo oposto, do sexo masculino, sem contar o gaslight, o man-interrupting, o mansplaining, que são formas de violência também no ambiente corporativo, profissional, em que tenta se calar aquela mulher, não permite que aquela mulher possa desenvolver as suas ideias, minimizam, inferiorizam aquela mulher. Então, é uma situação em que a mulher ela tem que lutar muitas vezes com aquele seu autoconhecimento, porque muitas vezes a mulher se coloca em xeque se realmente, primeiro, ela é merecedora, se ela deu ensejo, se ela é culpada de estar naquela relação. Porque o fracasso de uma família, ele vai na conta da mulher. A mulher que não foi uma boa mãe de família suficiente para manter aquela família unida. Nunca aquela conta de uma família que se dissolve é colocada de forma igualitária ou colocada no homem como o homem tenha fracassado. Eu queria a opinião de vocês sobre a questão do isolamento. Nós estamos em pleno pandemia ainda, né? Ano de 2020, na gravação desse programa, em agosto, e é sabido, não é, doutora e doutor Leonardo, que o isolamento muitas vezes é causado pelo agressor, porque ele, principalmente por causa de ciúmes, então começa aquela questão, olha, sua mãe está intervindo muito aqui, seus familiares toda hora dão palpite, né? Então vai isolando primeiro a mulher, né, no primeiro momento, e aí depois começa a desqualificá-la para depois vir uma agressão. Aí ela já está extremamente vulnerável e sem o acompanhamento dos seus familiares, e agora, durante a pandemia, sem um colega de trabalho, sem sequer poder comparar o que está acontecendo com ela. Quer dizer, nem ela não está entendendo que ela está sendo vítima de violência. Eu queria saber de vocês qual é a orientação que se pode dar para essas mulheres hoje. A gente tem aí hoje aplicativos, né? Inclusive deixar o número, que é importante, como utilidade pública, 180, né, salvo engano, para que possam ter acesso. Mas o que se pode dizer em tempos de pandemia para essas mulheres que são vítimas de violência? Começando pelo doutor Leonardo, por favor. Olha, esse é um aspecto muito importante que você está colocando, porque essa pandemia demonstrou que aqueles indivíduos que têm a tendência de praticar esse tipo de conduta vêm praticando numa questão cada vez maior. Só queria aproveitar e fazer uma pequena ressalva aqui em cima do ponto que eu coloquei no funcionalismo público, de não haver essa diferença grande entre homem e mulher, mas aí eu me referia exclusivamente à questão salarial, que era o paralelo que eu estava fazendo com o mundo privado. Mas, de fato, em outros aspectos, sem dúvida alguma, existem ali dificuldades das mulheres de galgarem e alcançarem determinadas posições, principalmente essa que por isso que a doutora Raquel tem cada vez mais a minha admiração, porque eu imagino a dificuldade que deve ter sido para conseguir participar de uma eleição numa carreira predominantemente masculina e ainda vencer a representatividade da categoria, viu? Agora, no que se refere a essa questão do isolamento, é uma situação muito específica. Se a gente pensar no isolamento no dia a dia, em que o agressor procura afastar a vítima do seu convívio de amigos, isso muitas vezes se demonstra com ciúmes exagerado, muitas vezes ciúmes até mesmo de integrantes da família, um irmão, uma mãe, uma irmã, então ele busca até que estrategicamente, talvez de forma consciente ou até inconsciente, isolá-la daquele mundo para que ela só tenha a ele como ponto de referência, para que tudo na vida dela orbite em torno do agressor, para que ele possa dominá-la por completo. Então ele não permite com que ela consiga sequer trocar aí qualquer tipo de informações ou observar aquilo que está acontecendo no mundo exterior ou de uma rotina. Ela passa a encarar aquela situação dela como normal, e esse é o grande perigo. Quando a mulher começa a enxergar que uma situação anormal é natural, aí é o momento do alerta, porque significa que ela já está com o psicológico absolutamente comprometido. Então, se eu pudesse aqui dar algum tipo de sugestão, eu daria esse alerta para que as mulheres fiquem muito atentas a esse comportamento e evitem
com toda a sabedoria que possuem, que o companheiro, o marido, o namorado, seja quem for, ele possa isolá-la dos seus convívios mais naturais. Doutora Raquel, nesse sentido, é importante um acompanhamento psicológico? Hoje a gente tem, talvez se a senhora tiver conhecimento, até possa citar para a gente, até gratuitamente, né? Eu sei que até isso é difícil. Eu já fiz reportagens e uma representante de um desses locais públicos, ela falou, olha, tem muita mulher que não vai, porque se alguma pessoa do bairro vê ela entrando naquele local ali que vai tratar de violência doméstica, ela já fica estigmatizada, já vão falar, olha, tá apanhando do marido, por isso que foi lá. Então, até isso é difícil, né? Eu queria que a senhora explicasse o atendimento psicológico, se ele ajuda a mulher a sair desse cerco que talvez nem ela esteja percebendo. Na minha opinião, é fundamental. Seria um passo fundamental para que a mulher não só saia desse relacionamento abusivo, não só ela compreenda que está em um relacionamento abusivo e que ela não entre em outro relacionamento abusivo. Porque a gente percebe, muitas vezes, que as mulheres, elas rompem, finalmente elas conseguem romper um relacionamento abusivo e elas repetem o padrão. Elas procuram um outro parceiro e aceitam e são complacentes e elas são coniventes com esses tipos de abusos com outros. A gente costuma falar que existem aqueles agressores que têm a tendência maior, não é o isolamento social, nenhum outro fator que faz com que o homem agrida a mulher. E também temos as vítimas em potenciais, porque são extremamente complacentes, elas são muito elásticas no aceitar do desrespeito do outro, do parceiro, talvez por carência, por baixa autoestima, por necessidade de ter um companheiro ali do lado. Então, na minha opinião, o tratamento psicológico seria fundamental para aquela mulher que vive já um relacionamento abusivo, não só para que ela tenha coragem para romper e para ela não iniciar e conseguir detectar que um relacionamento é abusivo e nem entrar em um próximo relacionamento abusivo. Doutor Leonardo, eu estava lendo um pouquinho da lei e vi que já logo no primeiro artigo, a Lei Maria da Penha, que a gente está tratando aqui dos seus 14 anos, fala da conexão com a Constituição Federal e também com organismos internacionais. Quando a gente fala de violência doméstica, existe algum tipo de pressão internacional ou de acompanhamento nesse sentido, como existe, por exemplo, no meio ambiente, que a gente sabe que hoje há uma cobrança muito pesada para que as empresas sigam, senão não vai haver investimento. Trabalho análogo à escravidão também avançamos, né? E neste campo, como é que o senhor vê essa questão do posicionamento do Brasil e da influência que a gente vem a sofrer de outros países para que a gente reduza, já que a gente está como a doutora nos trouxe, no 5º país com o maior número de violência doméstica no mundo? Existe essa influência, tanto assim que a origem da Lei Maria da Penha no Brasil decorreu de uma omissão do Estado em relação aos casos de violência doméstica. O Brasil foi internacionais e só a partir daí é que ele desenvolveu, então, a legislação específica sobre o tema da Lei Maria da Penha. Então, um assunto, outros que você citou, é definitivamente acompanhado, não só em termos nacionais, mas também internacionais. Esses estudos exigem uma espécie de prestação de contas, o que o país tem feito para evitar, de que maneira o país tem incrementado os recursos que podem ser oferecidos às mulheres, para que se possa minimizar a sequência da violência doméstica. Bom, a gente está caminhando para o final, temos ainda 10 minutinhos, mas eu queria que vocês dedicassem esse tempo agora, doutor Leonardo, qual é a orientação que a gente dá para quem está sendo vítima de violência, para evitar cair nesse cerco, e se chegar a ser vítima, como é que a família pode ajudar, né? Quais são as principais, vocês que trabalham com isso, o que dá certo nessas questões? Quais são as campanhas que dão certo e campanhas, porque a gente às vezes vê campanha que não sei se tem se consegue atingir aquele objetivo, né? Mas começando por essas orientações, doutor, o que se pode dizer para quem sofre de violência, para que quebre esse ciclo e não seja mais uma vítima como a que a gente trouxe aí, por exemplo, o caso dessa menina de 10 anos que deixou passar-se tanto tempo até que depois, imagina, isso acontece com crianças e acontece com adolescentes. Nós sabemos também que o Brasil tem um índice de casamentos de meninas, que não, às vezes pré-adolescentes,
que é muito grande também, né? Então, como é que a gente vai quebrando esse ciclo? Como é que todos nós, da sociedade, podemos colaborar? Olha, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que as mulheres devem ficar muito atentas aos sinais. Os sinais são extremamente identificativos de que algo ruim está por vir. Então, a partir do momento que você tem os primeiros elementos, os primeiros indícios de que pode vir ali um movimento inicial com palavras, ofensas pessoais, muitas vezes o homem tenta atender a mulher mexendo na sua autoestima, que é aquilo que é muito precioso para uma mulher. Então, às vezes, eventualmente, a mulher engorda um pouco, então o homem já vem e já coloca essa mulher numa situação depreciativa. Todos essas circunstâncias são sinais que devem ser envolvidos. Agora, além disso, a mulher deve tomar muito cuidado também, e aqui uma ressalva muito importante. Muitas vezes nós temos notícias de mulheres, claro, que acabam se apaixonando numa determinada relação, principalmente no início dela ali, e acabam já trazendo essa pessoa para o seu convívio direto, e muitas vezes dentro da sua própria casa, sem conhecer de fato quem é essa pessoa. Isso é um risco não só para ela, como também para as pessoas que com ela convivem. Então nós sabemos aqui que esse momento inicial de relacionamento é um momento de paixão. E toda paixão é irracional. E muitas vezes faz com que as mulheres acabem tomando esse tipo de postura. Mas é outra coisa que tem que ficar com um alerta muito grande. É tentar saber ao máximo, e nunca vai saber por completo, mas tentar saber ao máximo com quem é que está se relacionando. Quais são as perspectivas? Qual é o histórico dessa pessoa? Se eventualmente essa pessoa já teve um outro relacionamento, por que esse relacionamento não deu certo? Será que houve ali naquele relacionamento anterior episódios também de violência, não só física, como violência moral, violência patrimonial ou violência sexual? Então todos esses elementos são sinais, indicadores de que de fato não se pode abaixar a guarda. A mulher tem que estar sempre atenta e mais do que isso, a qualquer sinal de violência desse tipo, que ela preserve a ela própria e a seus entes queridos, em detrimento, muitas vezes, de um relacionamento. Esse é o melhor caminho para evitar que cheguemos em situações, muitas vezes, irreversíveis, como o caso de um feminicídio. Doutora Raquel, como ajudar uma mulher vítima de violência se despindo do preconceito, das críticas, do julgamento? Primeiramente, aquela mulher ela tem que aceitar e tentar se ajudar. De forma maestral, o doutor Pantaleão falou que os primeiros indícios de desrespeito, nós não estamos falando em indícios de crimes, nem de violência moral e psicológica. O primeiro indício de desrespeito é um alerta para que aquela mulher saia o mais rápido possível daquele relacionamento que vai ser um relacionamento, é uma antecipação de um relacionamento que será abusivo, e um ciclo viciado de um relacionamento realmente que pode caracterizar um crime, em que aquela mulher será vítima e que ela saia o mais rápido possível antes que ela seja vítima do feminicídio e ela seja mais uma estatística mundial em um relacionamento abusivo. Agora, para finalizar, eu queria falar para quem está nos assistindo, para quem está aqui prestando atenção um pouquinho do que é a violência doméstica, o crime Maria da Penha, nada melhor do que a gente falar em relatos e casos reais. Na Netflix, eu não sei se eu posso falar, mas eu já falei o canal, Pode falar. gente tem uma série, Dirt Joan, e é uma série norte-americana que relata realmente uma situação vivenciada por uma mulher, e mostra completamente o que você acabou de falar, acho que o doutor Pantaleão acabou de falar, a necessidade, a carência de querer um amor, aquela mulher em menos de horas coloca aquele homem dentro da sua casa. E ali eu não vou ser spoiler, eu não vou falar o que aconteceu nessa minissérie, mas é extremamente interessante que a gente faz uma análise toda complexa, essa análise se repete em todas aquelas mulheres que estão sendo vítimas de violência, mesmo colocando não só as suas vidas em risco, como a vida dos seus filhos, o que é mais triste. Muitas vezes aquela mulher se relaciona, sabe que a vida dos próprios filhos, que são seus bens mais preciosos, estão em risco, mas aquele vício, aquele sentimento de codependência química, digamos assim, é tão grande que aquela mulher não consegue ter força suficiente para dar um basta.
Doutora, ainda continuando com a senhora, eu queria saber se ao longo da sua formação, se a senhora teve em algum momento, eu acredito que no ensino médio, na escola fundamental, não, como eu não tive, acho que o doutor Leonardo não tive também, naquele temas específicos que tratam sobre violência doméstica, sobre esses preconceitos, né? E se, não sei se você tem filhos ou não, se isso tem se mudado, se você já tem visto isso nas escolas, se a abordagem sobre temas como violência doméstica está mais natural ou está mais presente, ou se vocês não têm visto isso na prática. Eu não lembro, eu tenho 44 anos, eu não lembro na minha escola, infância, adolescência, o tema estar tão em pauta, tão em voga, inclusive na escola eu não lembro de ter nenhuma disciplina ou matéria versando e falando sobre o assunto. Acredito que atualmente, agora de 4 anos para cá, 5 anos para cá, esse tema está sim, mas em evidência, principalmente porque a gente percebe que a instituição, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, está prestando muita atenção e priorizando o atendimento dessas vítimas, que são vítimas de violência doméstica, e eu percebo, assim, aí agora uma experiência empírica, obviamente, a minha sobrinha, ela tem 5 anos, e ela já é muito impositiva, tem uma personalidade extremamente forte, e digamos que ela até pode... ela nem luta pela igualdade ali de condições, ela acha assim que a mulher tem uma superioridade ali nas brincadeiras e até nas suas colocações. Não sei se é inerente à minha sobrinha ou se as meninas estão já mais assim, autossuficientes e com uma autoestima muito elevada e muito boa. Vejo também que os desenhos e os contos de fadas, as princesas não estão mais esperando seus príncipes, elas põem a espada nas costas e salvam os príncipes que estão lutando ali com os dragões. Últimas versões de Cinderela, de Bela Adormecida, de Branca de Neve, ninguém está ali com os 7 anões fazendo a comida e o jantar dos 7 anões, elas estão ali lutando para salvar os 7 anões. Então, eu acho que a sociedade como um todo está tendo uma releitura, e aí a gente fala de conto de fadas e de tudo, que é o reflexo ali que as crianças se espelham. Doutor Leonardo, enquanto a doutora Raquel falava sobre a sobrinha dela, eu fiquei pensando dessa sua autonomia, eu falei, será que não seria de família? Pode ser que seja também isso, né? Sem dúvida, viu? Acho que ela teve a quem puxar. Mas, olha, doutor, por que é tão difícil para a gente separar o que é a violência numa roda de amigos de conversa entre homens, e sendo que nesta roda de conversa que vem à tona um preconceito qualquer sobre mulher, e a gente acha natural, e até acha, como eu já citei, se eu ir contra... Vou citar um exemplo, esse dia um amigo falava assim, mas a menina está lá, né, rebolando, quer o quê, né? Se você está numa roda de homens, se você vai contra isso, você já perde a empatia daquela pessoa ou a simpatia daquela pessoa, né? Então, os homens evitam falar qualquer coisa. Mas esses mesmos homens têm filhos, têm mães, têm, enfim, tem toda... mulheres próximas, e que aí quando se trata disso, não, aí imagina, nem se toca nesse assunto, como sempre, desde a minha infância, eu aprendi assim. Por que é tão difícil? Por onde a gente começar? Eu citei a questão da escola, eu não me lembro de ter também tido alguma formação nesse sentido. Está na hora de mudar, e é um tema delicado de se colocar, por exemplo, junto às crianças, ou tem um jeito de começar a falar sobre isso? Eu acho que antes da escola, essa educação primeira tem que vir de casa. Nós temos a ideia de que a escola é que tem que assumir a função de educar as crianças. Eu não compactuo com esse entendimento. Eu acho que, acima de tudo, os pais competem a traçar as diretrizes da personalidade da criança, da mais tenra idade. Não se pode esquecer, é claro, que o exemplo dentro de casa é aquilo que fica muitas vezes memorizado na criança, e quando a criança cresce vendo o pai maltratar a mãe ou vice-versa, ela passa a achar que aquilo é absolutamente natural. Então precisa sim dessa conscientização maior do próprio ambiente familiar. Consequentemente, a escola vem num papel complementar a essa educação, desenvolvendo ali mecanismos para que as crianças estejam sempre atentas. Eu parto do princípio de que a ideia de se estabelecer
essa relação, ela é basicamente de respeito. Então, eu entendo que nem tanto lá, nem tanto cá. Quer dizer, muitas vezes as mulheres acabam se ofendendo quando alguém acaba fazendo um tom, algo em termos de gentileza, porque ela já passa a entender que aquilo seria uma mensagem subliminar de que ela não teria a capacidade para desenvolver aquilo. Então, por isso que eu digo, nem tanto lá, nem tanto cá. Mas essa ideia de respeito e de igualdade é algo que deve ser, sim, combatido. A dificuldade é porque é cultural. Então nós temos aí uma ideia que vem desde os nossos ancestrais de que a prevalência do homem deve sempre ser imposta. No próprio direito, nós tínhamos até relativamente pouco tempo atrás, porque isso em termos de história nada, que o que valia no ambiente familiar era a palavra do pai. Era o poder, era o pátrio poder, né? Quer dizer, o pater família, ou seja, o chefe da família na figura masculina. Isso já não mais. Hoje nós temos ali o poder familiar exercido de forma compartilhada. Então, acho que são essas movimentações estruturais da sociedade e do direito que, acima de tudo, vão fazer com que, repito, durante alguns anos de luta ainda, venha se buscar essa efetiva igualdade mais adiante. O programa está chegando ao fim, eu quero agradecer muito desde já então o Dr. Leonardo Pantaleão, advogado, professor e escritor e autor de diversas obras jurídicas, que esteve aqui com a gente. Dr. Leonardo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um grande prazer participar desse bate-papo com vocês, rever a doutora Raquel, a quem eu tenho grande estima, e até uma próxima oportunidade. E para encerrar, passo a palavra à doutora Raquel Galinatti, delegada, mestre em filosofia e que sempre colabora também aqui com o debate na Rede Alesp. Doutora Galinatti, para as suas palavras finais. Mais uma vez é uma honra conversar com vocês, tivemos uma aula com o Dr. Pantaleão e parabéns por sempre a TV Alesp abordar temas extremamente relevantes para a sociedade. Parabéns, é uma honra. Eu agradeço a ambos e agradeço a você também em casa que nos acompanhou nesta conversa, nesse debate. O programa Ideias e Debates fica por aqui. Nesta edição falamos sobre a Lei Maria da Penha, que completa neste mês de agosto, gravação deste programa de 2020, 14 anos de existência. Tratamos aí dos avanços e das principais demandas em relação a esse tema. Continue mandando as suas propostas, os seus temas e, claro, você sabe que pode rever esse programa quantas vezes quiser, principalmente pelo YouTube, acessando as nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo.